Olá, divas! Vamos para mais um dia aqui em Londres conosco. Tava mostrando a distância absurda que eu tenho que me maquiar, então se eu sair feia por aí, me desculpem. A gente foi pro metrô, eu tava desesperada com o quão cheio tava, porque eles fedem, então ia ser um pouco difícil ficar tão perto deles, mas o metrô, né, que a gente precisava pegar, chegou super vazio, então eu me senti abençoada por Deus, obrigada mais um dia. Vi isso como um sinal de que, apesar de cansativo, o dia seria bom. E vocês vão ver que no fim, Deus me abençoou mesmo. Então, vocês vão ter que ficar pra ver. Hoje o roteiro incluiu novamente museus e ruas bonitas, porque é isso que se faz em Londres. Mas antes de qualquer coisa, a gente foi tomar o nosso café de cada dia. Novamente no Starbucks, mas esse croissant tava horrível. Ele é imenso, ele parecia realmente um pãozão. Ele tava muito macento. Mas pelo menos o suquinho tava delícia. Eu tava mostrando que esse McDonald's, ele tem cara de revolução industrial. Sei lá, as coisas aqui tem meio essa estética. Por que será, né, querida? E hoje, antes de ser culta, a gente foi na Flying Tiger, que, gente, simplesmente é a melhor loja que eu já vi. Tudo nela é extremamente lindo. Se você tem libras e tem espaço na mala, não vá, você vai cometer loucuras. Tudo aí é extremamente lindo e tudo tá meio temático de Natal, que pega no meu ponto fraco, entendeu? Então eu queria levar absolutamente tudo. Tem até kit, assim, de várias coisas artísticas diferentes. Aí é simplesmente uma perdição. Além de ter coisa de casa e coisa artística, tem umas coisinhas divertidas, tipo esse chapéuzinho aí do cachorro bobo do Twitter, sabe? E eu acho que não vai dar pra ver no vídeo, mas essa loja, ela é genialmente pensada pra ser impossível você escapar de algum pedaço dela. Porque a loja, basicamente, você precisa passar nesse caminho. Parece até o caminho de um caixa. A gente viu aí uma cabine telefônica, galera, finalmente uma linda, e dava inclusive pra abrir essas, tinha telefone mesmo dentro, o que, ironicamente, não é comum aqui. Enfim, a nossa primeira parada foi no Museu Britânico, e, gente, que mistureba de cultura, puta que pariu. Igual em episódios passados, eles roubam tudo. Essa entrada era simplesmente magnífica, ela era muito linda, ela era branca no tom certo, a câmera não conseguiu pegar a magnitude desse lugar. Os nossos destinos de museus, galerias, etc., eles já começam do lado de fora, ou enfim, na entrada, antes de ver qualquer conteúdo de dentro, porque a arquitetura é incrível. Mas falando sobre o conteúdo de dentro, tem simplesmente essa pedra de Roseta aí, que ela é babilônica, né, galera? Como eu falei, não tô aqui pra falar da história de ninguém, mas ela é babilônica, quem sabe sabe. E lá dentro tinham seções divididas também, igual em outros museus, de cultura egípcia, grega, etc. A gente foi passando um pouco por tudo. E aí é simplesmente imenso. E se você entende de história, aí é um lugar, assim, delirante, de verdade. Se você não entende também, as coisas são lindas e é super legal ver de perto. E como aí tem coisas muito clássicas e simbólicas da história, você vê coisas que você via na sua apostila da escola. Tudo que a gente via aí dentro, eu ficava pensando, gente, como eles trouxeram esse tanto de coisa. E assim, as coisas estão intactas. Olha esses vasos, como assim isso tá intacto, sabe? Isso tem zilhões de anos e tá perfeito. E esses são os vasos do Hércules, inclusive. Mas assim, eles estão perfeitos. E é muito impressionante. Os tecão de pedra que eles trouxeram também, muita coisa tá desgastada, óbvio. Mas assim, as coisas estão intactas praticamente. É muito impressionante, tanto a habilidade de roubo deles, quanto a qualidade das coisas mesmo. E quando eu vi que a gente ia pra parte de história norte-americana, eu fiquei pensando, gente, uma nação tão nova, né? Eles roubaram o quê? iPhone e hambúrguer? E aí eu fiquei triste, porque eu lembrei o quê? Pocahontas, né? Então a sala era inteira sobre os povos originários dele. Inclusive, ó, o colar é super parecido com o da Pocahontas. Só que assim, achei muito bad vibes, porque é uma coisa mais parecida com a nossa cultura. Eu reconheço as coisas que estão lá, sabe? E aí achei horrível, porque eu tava achando que ia ser uma coisa distante, e eu não tava raciocinando quem era, né? O começo da história norte-americana. E aí, quando eu reparei, achei horrível, gente. A gente foi subindo pelos próximos andares e é tudo puro mármore. Inclusive, lembra um pouco o próprio Louvre, assim, pelo que eu vi do lado de fora. Lá em cima era mais cultura egípcia e, assim, era muito legal porque tinha até uma múmia lá. O que foi um pouco assustador, mas foi muito legal. E, gente, sério, aviso aqui. Alguém tinha que falar mais sobre como os museus, pra manter as obras, eles mudam a temperatura. Eu tava pingando de calor, mas era muito calor. E aí, falando em reclamação, eu arreguei. Teve uma parte que a Fernanda foi andar lá e veio e eu fiquei sentada, porque meu pé já tava esfolado. A gente tava mais de uma hora nesse lugar e eu tava quase morrendo. Aí a gente saiu de lá e, gente, aqui tá tudo meio que arrumadinho pro Natal, assim, tá uma coisa mais fofa do mundo. A gente foi direto pra Carnaby Street, que é uma rua, né? É uma rua comercial, é super bonitinha e tal, mas não tem muito o que mostrar. E essa é a realidade dos vlogs, entendeu? A Fernanda fica no cantinho pra não aparecer nas filmagens. Ai, fofa. Ah, que bom que chama Walls, eu filmei só por isso. E a gente passou por um lugar que era basicamente uma rua de ternos. E aí tinha esse alfaiate aí, que eu achei uma coisa muito Kingsman, uma coisa, sabe, uma estética. E isso foi no caminho do Royal Arcade, algo assim, que a Fernanda falou que aparece no filme da Operação Cupido. Bom, a gente vai acreditar nessa diva aí que vos fala, porque eu não tenho essa memória. Chegamos no horário do almoço, finalmente, e eu estava desesperada pra comer alguma coisa que não estivesse entre pães. Eu queria alguma coisa no prato.
Porque, inclusive, pouco se fala como é difícil comer a cultura britânica aqui mesmo. Porque a gente basicamente tá comendo cultura americana. Porque se não é no centro do centro de Londres, não tem fish and chips, essas coisas assim. Fora que é R$ 1 milhão. O Hard Rock também é super caro, mas aí dentro era super legal, o atendimento era maravilhoso. Tudo isso que tá em quadro é roupa de gente famosa. Isso aí era a roupa do David Bowie, tinha o salto da Lady Gaga, a calça da Nicki Minaj, enfim. Era super legal, assim, e o atendimento era ótimo. E eu finalmente pude ver uma comida em um prato e eu ainda comi alface. Era uma Caesar salad com proteína. Só que, gente, eu nunca fui tão feliz em comer um alface. Meu Deus, a sensação de ter um garfo na mão ao invés de um pão foi maravilhosa. Eu só consegui agradecer a Deus e pensar que depois eu pensava como eu ia pagar isso. Mas assim, pela minha reação dá pra ver que pelo menos valeu a pena, né? No caminho a gente trombou com esses guardinhas aí, a gente não entendeu direito o que era, mas, enfim, a gente achou bem britânico da parte deles existirem por aí. E a gente foi perto do Big Ben de novo, primeiro pra ver ele de novo, que realmente o bicho é muito bonito, não dá pra ver nessa filmagem direito, mas foi só uma passadinha rápida, porque a gente tinha visto ele e eu só queria uma fotinho em uma cabine que não tivesse toda pichada e fodida. E aí tinha lá perto. De lá a gente já tava no caminho pra um parque. Ai, eu não lembro qual parque, foda-se. Lá tinha tanto esquilo, gente, mas era tanto esquilo. E eles não eram raivosos, então a gente viu vários bem de perto, inclusive esse gordinho aí comendo sozinho, fofo, esse aí comendo também com as pernas arregaçadas presas na árvore. Mas pra além de esquilos, tinham pombas imensas de gorda. A gente assim, não tinha nem pescoço, acho que ela tá na árvore porque ela não consegue bater asa pra sair daí, que a asa não se aguenta. Que pomba imensa. Após observarmos a obesidade das aves, a gente foi pro Palácio de Buckingham, que tinham vários detalhezinhos de coroa e achei muito bonitinho. E esses portões lindos. Sabe o que é pior? O castelo nem tava aí, ele tava de costas pra isso aí. Mas era tão bonito que eu fiquei de costas pro castelo. O castelo é tão medíocre, gente. E olha que portões lindos, essas árvores amarelas atrás. Simplesmente montaram o quadro perfeito e o castelo era mais ou menos. Tanto que, como podemos observar, ele nem apareceu na filmagem e eu nem reparei. A gente queria um docinho, o britânico simplesmente não comem doce, então a nossa opção foi comprar um belo Magnum, porque o Magno aqui na Europa, a Fernanda ficou parecendo uma mendiga mexendo no lixo, coitada. O Magno aqui na Europa, ele é muito mais gostoso do que a gente come no Brasil, gente, de verdade. O Magno aqui é delicioso. A gente comeu andando mesmo e aqui em Londres chove o tempo inteiro. É um chuvisco muito fininho e que praticamente não molha, é só pra trabalhar mesmo. E a gente já tava com o nosso guarda-chuva, com o nosso boné, indo direto pra National Gallery. Eu já tava podre de cansada, como ilustra a imagem, porque a gente já tava aí perto. Mas pra ter certeza que a gente ia conseguir chegar nos lugares que precisavam estar de dia a tempo, a gente deixou ela por último. Eu vivo filmando teto e chão, né? Eu amo teto e chão, mas gente, olha esse chão. É um absurdo isso. Olha que coisa linda. Como eu disse, também adoro tetos. Esse teto era lindíssimo e era em frente a um banquinho, então eu descansei enquanto eu olhava ele. E dentro da National Gallery tem tanta coisa, gente. Tem uma sala só de Monet, tem uma sala do Da Vinci, tem muito quadro, muito famoso mesmo. O quadro dos girassóis é um dos mais famosos e assim, tava na nossa frente. Amo. E apesar de estar podre de cansada, ver quadro virou um dos meus rolês favoritos, assim, em viagem depois de Paris, porque, enfim, eu mudei meu conceito de arte, né? Eu falei quando eu fui pra lá. E é muito legal ter a chance de ver tanto quadro famoso e lindo. Saindo de lá, no caminho pro ponto, tinha essa feirinha, que ela já existe, mas dessa vez ela era de Natal, gente. Eu amo tudo que é de Natal, então quando eu vi que tava tudo meio temático, com as luzes, as lojinhas vendendo coisinhas de Natal, etc., eu enlouqueci. E foi essa bênção que eu falei no começo que eu senti que Deus fez pra mim, entendeu? Dava até pra torrar os marshmallows. Ai, para! E finalmente a gente viu esse morango com chocolate. Quer dizer, a gente tinha visto em outros dias, mas tava o triplo do preço porque era um lugar famosinho lá e tal. Eu queria muito experimentar. É morango com chocolate, é super gostoso, mas da Cacau Show tem o mesmo gosto. E no take seguinte eu vou entrar nesse consenso, que basicamente isso deve ter sido pra lá dos seus R$ 60. Era um copinho com 5 pedaços de morango, mas tudo bem, o que vale é a experiência, não é mesmo? Mais ou menos também, né? Mas enfim. No fim da noite, já vindo embora, a gente foi parar em uma parte muito linda da cidade, que isso era um cassino. Eu filmei porque era lindo mesmo. E aqui no transporte de Londres, eles não têm banquinho no ponto de ônibus, eles têm tipo um apoio pra bunda. Só que sempre que eu sento, eu escorrego aí, porque ele não é feito pra sentar, né? Esse take é dedicado exclusivamente pra falar a nojeira que é o assento do transporte público, ele ser de tecido. Gente, ninguém vem com uma VAP limpando isso, não. Ai, que nojo. Enfim, beijo. Acabou que a gente foi parar em um pedaço lindíssimo da cidade, mas a gente já tava indo embora e eu fui pro ponto. Gente, eles têm um negócio aqui que não é exatamente um banco pra sentar. Então, toda vez eu escorrego quando eu sento nele, porque é meio que só pra apoiar a bunda. E eu deixei esse take dedicado pra falar como é nojento os assentos do transporte público aqui serem de tecido. Gente, que porqueira, ninguém limpa isso. Eu duvido que alguém venha com uma VAP pra limpar isso aí. Enfim, era a reclamação do dia. Beijos!